Urgente. Calendário problemático, prejudica Botafogo no Brasileirão 2023. A data FIFA é um período importante para o futebol mundial, no qual as seleções nacionais têm a oportunidade de disputar jogos decisivos e se preparar para grandes competições. No entanto, no Brasil, a programação desses jogos tem sido um problema recorrente, mesmo com algumas melhorias recentes. Neste ano, 4 jogos importantes acontecerão durante os jogos de seleção, o que causa preocupação em relação ao desempenho dos times e à saúde dos jogadores. Isso acontece porque o calendário do futebol brasileiro ainda é muito apertado, com 13 rodadas em apenas 2 meses, o que não permite folgas na reta final dos campeonatos. Embora algumas medidas tenham sido tomadas para tentar resolver esse problema, como o adiamento de alguns jogos do Brasileirão, ainda há muito a ser feito para garantir que os times nacionais tenham condições adequadas para se preparar e competir de forma justa e saudável. Por isso, é importante que as entidades responsáveis pelo futebol brasileiro continuem trabalhando para melhorar o calendário e garantir que os jogadores possam dar o seu melhor durante os jogos da data FIFA e em todas as competições. Afinal, o futebol é uma paixão nacional e merece ser tratado com respeito e cuidado. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem buscado soluções para evitar compromissos dos clubes durante a data FIFA nesta temporada. Apesar disso, o calendário ainda apresenta apertos, com datas coincidindo com as fases finais da Libertadores e da Sul-Americana, além de um grande espaço para os estaduais, o que deixa pouca margem para manobras, como acontece atualmente. A questão do calendário é um tema sempre presente no futebol brasileiro, já que muitas vezes os clubes têm jogos decisivos em sequência, dificultando a recuperação física dos atletas. A CBF tem trabalhado para tentar ajustar o calendário, mas ainda há muito a ser feito para equilibrar a temporada e garantir que os times tenham condições de disputar todas as competições em alto nível. A reta final do Brasileirão é um momento crucial para os times que disputam o título e também para aqueles que buscam se manter na primeira divisão. No entanto, essa fase do campeonato também é a que oferece menos flexibilidade, o que pode deixar os jogadores e torcedores bastante tensos. É justamente nesse período que a bolha estourou, e muitas equipes acabam apresentando um desempenho aquém do esperado. Vale destacar que mais de 1/3 da competição é disputada nos 2 meses finais, o que torna cada partida ainda mais importante. É preciso que os jogadores estejam bem preparados fisicamente e mentalmente para enfrentar os desafios que virão pela frente. Além disso, é fundamental que a equipe tenha um bom planejamento tático e estratégico para garantir bons resultados. Em resumo, a reta final do Brasileirão é um momento decisivo para os times que buscam alcançar seus objetivos. É preciso muita concentração, dedicação e trabalho em equipe para conseguir bons resultados e alcançar a tão sonhada vitória. Recentemente, o Botafogo tem enfrentado algumas dificuldades em relação aos seus jogos no Campeonato Brasileiro. No último final de semana, o clube passou por uma situação complicada com o Atlético, que acabou sendo adiado devido à questão da iluminação do estádio Newton Santos. E agora, o jogo contra o Fortaleza, que estava previsto para acontecer ontem, também foi adiado pelo STJD. A CBF justificou que a decisão foi tomada para garantir que os jogadores tenham um intervalo adequado entre as partidas. Apesar dos contratempos, o Botafogo segue na liderança do campeonato e continua lutando pelo título. O Campeonato Brasileiro sempre foi uma competição muito disputada e, este ano, não está sendo diferente. Com apenas 1 mês e meio restante para o fim da temporada, os times Botafogo, Flamengo e Bragantino estão na briga pelo título, mas enfrentam dificuldades para encaixar jogos em suas agendas. Além deles, Fluminense e Fortaleza, finalistas da Libertadores e da Sul-Americana, também estão com a agenda apertada. Essa situação se deve, em grande parte, à pandemia em 2020 a 2022, que causou um grande impacto no calendário do futebol brasileiro. Com a paralisação das competições no ano passado, muitos jogos precisaram ser remarcados para este ano, o que acabou gerando uma sequência de partidas muito intensa para os times. Apesar dos desafios, os times têm se esforçado para manter o ritmo e continuar na briga pelo título. Resta agora aos torcedores acompanharem de perto a emocionante reta final do Campeonato Brasileiro. O calendário do futebol brasileiro é um tema que sempre gera discussões acaloradas.
Muitos acreditam que a quantidade de jogos e torneios tornam a temporada cansativa e pouco atrativa para os torcedores. De acordo com o colunista Martim Fernandes, um dos principais problemas do calendário é a extensão dos torneios estaduais. Para Fernandes, esses torneios são muito grandes e acabam prejudicando o restante do calendário. Ele defende que os estaduais precisam ser menores para que possam recuperar a relevância e, ao mesmo tempo, não afetar tanto o restante da temporada. Segundo o colunista, enquanto os estaduais continuarem tão extensos, o calendário do futebol brasileiro será um problema. É importante lembrar que a discussão sobre o calendário do futebol brasileiro não é nova e envolve diversos aspectos, como o desgaste dos jogadores, a qualidade técnica dos jogos e a dificuldade de conciliar as datas dos torneios nacionais e internacionais. Por isso, é fundamental que as federações, os clubes e os próprios torcedores continuem debatendo e buscando soluções para melhorar o calendário e tornar o futebol brasileiro ainda mais atrativo. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, planeja realizar uma super rodada durante a data FIFA, com 2 jogos em destaque. O primeiro jogo seria disputado entre Fortaleza e Botafogo, provavelmente no estádio Castelão. Já o segundo jogo seria entre Flamengo e Bragantino, no estádio Maracanã. No entanto, devido à final da Libertadores, que será disputada entre Fluminense e Boca Juniors no dia 4 de novembro, o estádio Maracanã não estará disponível para o jogo entre Flamengo e Bragantino, que seria realizado no próximo fim de semana, pois já está sob posse da Conmebol. A CBF, portanto, deverá esperar até depois da final para que o Maracanã possa ser utilizado pelo Flamengo. Possibilidade de desfalques. As equipes de futebol sempre precisam lidar com a possibilidade de desfalques em seus jogos. No caso do Botafogo, o adiamento da partida contra o Fortaleza gerou preocupações em relação à convocação de Lucas Perry e Adrielson para a seleção, o que poderia deixar o time desfalcado. O Flamengo também enfrentou problemas com a recente convocação de Gerson, Arrascaeta e Pulgar, o que pode afetar seu desempenho em campo. Além disso, o Bragantino teve que lidar com a ausência dos equatorianos Andrés Hurtado e Léo Realpe na última data FIFA. Apesar dessas dificuldades, as equipes geralmente conseguem superar os desfalques com planejamento e estratégia, além de contar com a força de seu elenco. A criação das datas FIFA há mais de 20 anos foi uma medida tomada para evitar que clubes fossem prejudicados pela ausência dos jogadores convocados para as seleções. No entanto, o Brasil nunca adaptou seu calendário, mantendo estaduais prolongados, torneios esticados e copas que duram um ano inteiro. Essa situação tem gerado problemas para os clubes, que frequentemente sofrem com desfalques de seus jogadores convocados para as seleções durante as datas FIFA. Algumas pessoas argumentam que seria necessário mudar o calendário brasileiro para evitar esses problemas, mas essa mudança não é simples, já que envolveria uma reorganização completa do futebol brasileiro. Além disso, muitos dos torneios e competições que fazem parte do calendário são tradicionais e têm grande importância para os clubes e torcedores. Diante desse cenário, é importante buscar soluções que permitam conciliar as demandas dos clubes e das seleções. Uma possibilidade seria estabelecer acordos entre clubes e seleções para definir as datas e períodos em que os jogadores convocados ficariam à disposição de seus clubes. Dessa forma, seria possível minimizar os impactos dos desfalques nas competições nacionais e internacionais. A situação atual no Fluminense é um tanto delicada, já que o treinador interino, Diniz, foi convocado para integrar a seleção brasileira. O adiamento do jogo contra o São Paulo deixará o time sem o seu treinador à beira do gramado, o que pode ser um desafio adicional para a equipe. No entanto, o Fluminense tem um elenco talentoso e experiente, e certamente fará o seu melhor para superar esses obstáculos e conquistar a vitória. Ainda assim, é importante lembrar que jogos de futebol são imprevisíveis e qualquer coisa pode acontecer. Vamos aguardar e torcer pelo melhor resultado possível para o Fluminense. A convocação de jogadores para a seleção nacional sempre gera uma grande expectativa e emoção entre os torcedores e jogadores. No entanto, muitas vezes isso pode gerar conflitos de interesse entre os clubes e a seleção. O treinador Diniz terá que lidar com essa situação delicada quando decidir convocar jogadores do Fluminense para a seleção, sabendo que pode desfalcar o time durante jogos importantes. Nino e André são 2 jogadores importantes para o Fluminense e também foram convocados para a seleção pelo treinador Diniz.
Isso pode gerar um conflito de interesse, já que o Fluminense pode ficar sem esses jogadores em jogos importantes do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A decisão de convocar jogadores do Fluminense ou não cabe ao treinador Diniz, que deve avaliar cuidadosamente as necessidades da seleção e do clube. É importante que haja um diálogo aberto e transparente entre as partes envolvidas para que se possa alcançar um acordo que seja justo para todos. O Fortaleza Esporte Clube, popularmente conhecido como Leão do Pici, enfrenta uma situação complicada em relação aos jogos adiados no Campeonato Brasileiro. Com o adiamento do jogo contra o Botafogo, que se somou à partida já postergada contra o Cruzeiro, a equipe terá um calendário mais apertado e desafiador. Agora, o Leão do Pici terá que lidar com a pressão de jogar 2 partidas importantes em um curto período de tempo. No entanto, antes de voltar suas atenções para o Brasileirão, o time terá um grande desafio pela frente, a decisão da Copa Sul-Americana contra a LDU. Apesar de ser uma competição diferente, a final da Sul-Americana é uma oportunidade única para que o Fortaleza conquiste um título internacional e entre para a história do futebol brasileiro. Resta agora torcer e apoiar o time para que ele supere todas as dificuldades e alcance o sucesso em campo. Sul-Americana. A Sul-Americana é um campeonato de futebol que envolve times de diversos países da América do Sul. Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, se posicionou sobre a repescagem da competição organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL. Segundo a apuração da reportagem, a CBF considera que o grande prejuízo foi causado pela realização da repescagem da Sul-Americana. A entidade está pressionando para que a situação não se repita em 2024, já que não haverá brechas por conta da Copa América. É importante que as confederações trabalhem juntas para garantir a organização e o sucesso dos campeonatos, sem prejudicar as equipes e os torcedores envolvidos. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, costuma se basear nos calendários da FIFA e da CONMEBOL para elaborar o calendário do futebol brasileiro. Este ano não foi diferente, e a entidade esperou a definição das datas dessas competições para ajustar o calendário nacional. No entanto, quando a CONMEBOL realiza alterações em suas competições, isso pode afetar significativamente o futebol brasileiro, que conta com um grande número de times disputando torneios internacionais. Por isso, a CBF trabalha para preservar o interesse dos clubes, fazendo os ajustes necessários para evitar que as paralisações prejudiquem o andamento das competições nacionais. Vale lembrar que o calendário do futebol brasileiro é bastante extenso e complexo, envolvendo diversas competições ao longo do ano. Por isso, é importante que a CBF e demais entidades envolvidas trabalhem em conjunto para garantir um calendário equilibrado e que atenda às necessidades dos clubes e torcedores. A antecipação da final da Libertadores e a exigência da CONMEBOL em relação ao Maracanã geraram um grande impacto no cenário esportivo. Essa mudança repentina afetou diversos aspectos, desde o calendário das equipes até a organização do evento em si. Com isso, a CBF acabou sem muitas opções, tendo que se adaptar às novas circunstâncias para garantir a realização da partida. A antecipação da final trouxe um novo desafio para as equipes, que tiveram que ajustar suas estratégias em um curto período de tempo. Além disso, a mudança também impactou os torcedores que já haviam planejado suas viagens e acomodações com base na data original da partida. Por outro lado, a exigência da CONMEBOL em relação ao Maracanã gerou discussões sobre a gestão de estádios e a priorização de determinadas competições em detrimento de outras. Apesar das dificuldades enfrentadas, a CBF mostrou-se capaz de lidar com a situação e garantir que a final da Libertadores ocorresse sem maiores problemas. Essa experiência serviu como um aprendizado para todas as partes envolvidas e mostrou a importância de uma boa comunicação e planejamento para evitar imprevistos no futuro. Alvinegro, o que você acha do calendário do Brasileirão? De sua opinião, se você gosta do atual formato. Você acredita que mudanças seriam bem-vindas? Torcedor alvinegro! Não esqueça de dar aquele gostei maroto aqui neste vídeo, para fortalecimento do canal. Forte abraço! Rumo à conquista do Brasileirão 2023.